Elis, me conta como que foi a criação do Impulse Day? Quando é que veio essa ideia de fazer o teu primeiro movimento? Tá certo. Para poder falar o primeiro movimento, eu vou ter que falar um contexto um pouco maior, que é o contexto do despertar, né? Do despertar da consciência, do meu despertar, e o quanto o processo do despertar para mim significou uma integração, uma unificação. Eu me sentia ao longo da vida muito sozinha, muito separada, a sensação de não pertencimento, né, por ter algumas características que eu considerava estranhas e que na verdade eram parte do meu ser, né? Então, dentro disso, eu digo que o meu grande despertar foi lá em 2009, quando eu tive um aborto, né, espontâneo, mas aonde eu estava numa grande expectativa, né, de ter o meu primeiro filho, que eu sempre, desde criança, sempre tive muita vontade de ser mãe. E eu digo que ali veio um grande despertar. Mas dentro desse despertar, que tem a ver com a crise, com né, a dor da perda, veio também essa sensação, né, de por que tem que ser assim, por que as pessoas têm que sofrer, ou seja, foi um gatilho para despertar várias outras coisas dentro de mim e uma vontade maior de me compreender melhor como ser humano, né? E também de saber que existia muito mais coisa que não nos contaram dentro dessa existência, desse jogo, e que eu queria aprofundar, que eu queria realmente ir à busca de quem eu era em essência, né? E dentro disso, então, eu fui para a psicologia transpessoal, né? Eu dava aula nessa época de biologia, e foi ali que eu fui fazer o meu grande mergulho. E por que isso tem a ver com o Impulse Day? Porque foi a partir desse processo que eu vivi de autocura, de autotransformação, né, dentro de muitos recursos dentro da transpessoal, que eram muito através de dinâmicas de grupo, além da teoria. Então, foi ali que eu senti, né, um pertencimento e eu consegui acessar a grande ilusão que a gente vive da separatividade, né? De que a gente está separado do todo. Foi ali que eu digo, uau, não, nada é por acaso, né? E embora a gente tenha, né, o bem e o mal, entre aspas, né, eu acho que o grande despertar de integração é a gente perceber de que a gente não está sozinho, de que a gente nunca esteve sozinho, né, e que juntos a gente pode criar uma nova realidade. Então foi aí, passado muitos anos, que daí a história é bem longa, que eu comecei a fazer movimentos de grupo. E eu comecei a perceber que não só era uma ilusão a separação, como eu queria buscar estar mais com mais pessoas, fazendo movimentos, ativando, né, redes de pessoas com propósito elevado. E foi aí que eu comecei a descobrir muita coisa maravilhosa, né? Formar movimentos como Mães de uma Nova Escola, depois veio a Rede Beija-Flor. Aí eu me vi muito essa que conecta, né? Que conecta pessoas, que consegue também enxergar potenciais que às vezes a própria pessoa não enxerga, e que eu também era assim, porque eu também não enxergava os meus potenciais. Então, impulsionar pessoas passou a ser uma alegria, assim, sabe? Um brilho no olho, de dizer assim, uau, de que forma eu posso contribuir com os meus dons e talentos que outros também possam despertar os seus dons e talentos, né? E nada melhor do que em grupo, né? O grupo, ele potencializa, ele traz realmente um potencial gigantesco de energia, ainda mais quando está alinhado com o mesmo propósito. E então é isso, eu acho que tudo aquilo que nos cura, que nos transforma, de alguma forma a gente quer transbordar para o mundo. E tu entende que a maternidade foi um grande portal para esse teu momento de despertar? Total, 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 em todos os sentidos.
Porque depois, né, dessa perda, em 2010, daí eu vim a ter a Ana Clara, que hoje tem 15, 1 ano e 10 depois nasci a Valentina, e elas foram realmente minhas grandes professoras. E o processo de despertar e de evoluir, ele não para, né? Não tem assim, agora eu iluminei, agora eu virei o alecrim dourado. Não é um processo contínuo, mas de fato a maternidade ela me ensina muito diariamente. E se a gente for pensar, de verdade a gente nunca está sozinho. Sim. Porque olha só, quando nós somos gerados, a gente está dentro do corpo da nossa mãe. Sim, então essa é a maior prova de que a gente não está sozinho. Verdade. E a gente veio também de 2 seres. É tudo tão abundante quando é um verdadeiro milagre. E é por isso que acho que a maternidade abre esse grande portal de questionamentos, de tantas possibilidades que se mostram. E principalmente do que, falando, né, do meu sentir assim, enquanto mãe, é que a gente passa a ter como se fosse um crivo muito maior. Puxa, essa minha escolha, que impacto tem nessa vida que eu tô cuidando, que eu tô alimentando. Enfim, são tantas camadas. Verdade. E quando a gente também se encontra com outras pessoas que estão nessa mesma tomada de também estar cuidando de outras crianças, a gente acaba vendo que os questionamentos se repetem ou são muito parecidos. É um ponto de união, tanto que eu achei muito interessante que tu trouxe, né? Mães de uma nova escola. Exato. E durante esse processo, né, que se deu em muitos anos, né, dentro desses movimentos de buscar uma nova educação também para as crianças, eu me dei por conta que essa nova escola era também uma nova escola, um convite de uma autoeducação dos adultos, muito mais do que das crianças. Ou seja, enquanto eu buscava fazer uma nova escola pelas minhas filhas e pelas outras crianças, eu me dei por conta que eu buscava, na verdade, era uma autoeducação, uma autocura, né? E dentro desse processo veio muita luz, mas também veio muita sombra. E dentro dessa sombra, esse excesso de querer cuidar do outro, de salvar o outro. Então, eu passei ainda, depois do processo da transpessoal, por um processo muito forte de cair as ilusões também do que é buscar a união, né? O que é estar a serviço. Porque eu ainda estava separada buscando salvar. Tipo, eu acessei várias coisas, então agora eu vou salvar, eu vou mostrar que é possível uma nova realidade. E daí, de novo, eu caí nesse âmbito, né, de me desgastar muito, de exaurir. E eu acho que isso é uma grande sombra do feminino, porque a gente cuida, e quem cuida de quem cuida? E não esperar que alguém vá nos cuidar, né? Então, ter esse equilíbrio de saber pausar, e eu acho que o Impulse Day, principalmente essa segunda edição, ela está com esse convite de pausar para avançar, porque a gente tem a tendência de achar que parar é perder tempo, né? E daí vem tudo dentro desse olhar também, né, de a gente voltar a viver o tempo da natureza, dos ciclos naturais, de perceber o que importa realmente na nossa vida. E eu sinto que esses movimentos, né, como esse evento de imersão do Impulse Day, ele faz com que se crie um campo poderoso de inteligência desse campo energético, que faz com que a gente acesse, né, insights, movimentos, que a gente consiga escutar melhor o que a nossa alma anseia expressar nesse próximo movimento. Né? Estaremos lá em 6 de dezembro, que é um final de um grande ciclo dentro do tempo da natureza. A gente termina o Tzolk'in, que é um
um olhar do tempo natural, mas também estamos dentro do calendário gregoriano terminando um ano, né? 6 de dezembro, dia 9, termina esse ciclo, como eu falei, do Tzolk'in, que são 260 dias que nos convidam a fazer mais 260, ou seja, renascer de uma outra forma. Então, olha como tem duas sincronias acontecendo, né? E é quando as pessoas ficam alucinadas, né, Sil? É. E 260 dias é em torno do tempo de uma gestação. Exato. É muito lindo e muito simbólico. Então, né? E é o 9, né? Sim. O 9 tem esse simbolismo de fechamento. Porque depois vem o 1, que na verdade é o 10, mas é o 1 mais o 0. Então, é um ciclo. E quando a gente olha a nossa vida por ciclos, se inspirando na natureza, a gente vai olhar para a natureza no inverno e vai dizer assim, nossa, você está aí parada, preguiçosa? Quem somos nós? Sim. Não, ela está se poupando energia, porque ela sabe que para o inverno a gente precisa de de ter é um período que o nosso corpo pede mais comida, ele pede calor para se aquecer, então a gente precisa ter uma reserva e precisa saber muito assim, eu vou dirigir à noite, por exemplo, se eu tiver opção, porque é onde a gente, dando um exemplo de onde a gente mora, onde muitas vezes tem muita neblina, chuva, então talvez seja melhor, não quer dizer que eu esteja sendo preguiçosa, eu estou só escolhendo um momento de mais segurança. Exato. Usando a intuição, né? Usando a percepção, usando o discernimento. E tanto os ciclos da natureza nos interferem que a gente tem tanto, assim, cada vez mais se apura, se procura saber mais da previsão do tempo, como vai ser, quanto que vai chover, porque isso tem uma interferência na gente, né? Então, e agora no verão, é expansão, mas se eu sair no sol sem me proteger, eu vou me queimar. Então, o sol é ruim? O verão é ruim? Não, a questão é como a gente começa a perceber, e eu acho que quando a gente passa por uma aceitação de que a pausa ela é necessária numa música, por exemplo, é onde a pausa é justamente onde a gente pode perceber os movimentos da música, ou se tem um aceleramento daquele tom, enfim. Então, tudo faz parte, o pausar e o movimentar. Exato. Que lindo. É bem isso, né? E todo o nosso corpo, todo o universo, na verdade, mais tudo é expansão e contração. E a gente vive nesse sistema patriarcal que diz sempre que tem que ter dinheiro, vamos lá, tem que correr, tem que fazer, tem que executar, quando na verdade essa pausa ela é fundamental para se a gente quer avançar. Então eu quero deixar muito esse convite, né, para que as mulheres que possam sentir aí de dar esse sim para si, né? Porque às vezes a gente não dá o sim também baseado muito no externo. De novo, mas é um sábado inteiro, mas daí tem meu filho, tem minha filha, tem meu marido, tem o papagaio, a gente sabe, sempre tem, e sempre é importante, mas para que eu possa nutrir melhor, eu preciso me nutrir, eu preciso me abastecer, e nada melhor do que estar entre mulheres maravilhosas, e já quero super te agradecer por ser uma das convidadas mega especiais aí que vai trazer, né, a cerimônia do cacau, para nutrir o nosso coração, todos os nossos corpos. Então é uma honra te ter junto. Eu sou muito, muito grata. Eu também quero te convidar a falar um pouco de como é que é essa estrutura, porque na primeira edição tu escolheste, né, as convidadas, enfim, como é que tá isso importante tu trazer. Legal. Porque claro, tu é a mãe, né, a criadora do Impulse Day,
Mas como isso é um valor muito importante para ti, isso do grupo, Sim. de ter mais pessoas para montar essa alquimia, para isso Exato. acontecer, para as pessoas saírem transformadas, terem uma transformação, melhor dizendo, terem uma transformação nessa imersão também, porque todo esse formato é diferente de ir para uma palestra de 2 horas. Não, tem um cuidado aí da escolha do local, Sim. de quem você convida para estar junto com você no dia. Então, conta para nós. Sim, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais. Então, a primeira edição eu escolhi fazer na cidade, né, mais urbano, assim, e foi incrível, foi em Porto Alegre, né, minha cidade também natal, enfim, então tinha um simbolismo de ser ali. E de fato, para mim é um valor muito grande potencializar, impulsionar. E eu acho que quando tu traz outros saberes agregados ao teu, isso automaticamente se torna muito potente. E eu pensei também, inclusive, no número 3, que é uma potência de movimento, né? O 2 é maravilhoso, é aquilo que a gente estava falando, né? 2 pessoas poderiam estar facilitando, mas o 3, para mim, tem essa energia do movimento, né? De trazer essa maior integração também, né? Pai, mãe, filho, a trindade, né? Além disso, óbvio, pessoas escolhidas a dedo dentro de valores humanos, porque muito mais do que técnicas, eu acredito que nos carece isso hoje em dia, nessa integridade de pessoas que realmente passaram pelos seus processos de autotransformação, que tem a sua sabedoria inata, que também tem a sua sabedoria adquirida dentro dos seus saberes de estudo, né? Então, essa coerência, né, esse alinhamento, para mim é muito importante e eu acho que todo mundo ganha. Né? Então, quem está participando se torna muito mais divertido quando a gente está junto do que também, né, fazer tudo sozinha. Isso também é um padrão de sombra do feminino. Eu dou conta, eu sou Mulher Maravilha, eu tenho 300 mil braços. Então, como é mais lindo, mais potente, mais leve, mais divertido quando a gente está junto. Então, não sei se deu para sentir um pouco a energia do que veio aqui, né, dentro desse princípio. E a escolha do local dessa segunda edição, Elis? Ai, gente, a escolha desse segundo local, assim, foi algo muito do sentir, sabe? Esse local, que é a Marte, que é um paraíso ecológico, eu não conhecia antes, né? Só conhecia de vista, né? Eu namorava esse lugar, assim, sabe, pelas redes, sentia a energia daquele lugar e dizia, uau, eu tenho que conhecer. Aí eu pensei, né, já pensou que lindo fazer uma segunda edição num lugar totalmente conectado com toda essa frequência da energia da natureza? Daí eu digo, tá, ok, eu vou primeiro vivenciar esse lugar, eu vou conhecer. Eu então participei de um retiro lá da Marte, que era a Marte mesmo, a Marte, o nome do retiro. E cheguei lá, eu digo, entendi que o que eu senti já era justamente um chamado. Então, um chamado porque é um lugar mágico, um lugar incrível, um lugar que tem muita verdade, muita integridade, muito amor. Em cada lugarzinho eu senti amor. E eu acho que o amor cura, o amor transforma. Então eu digo, uau, que realização vai ser fazer nesse local, sabe? E daí quando eu vi que tinha data possível, eu digo, uau, aí tudo vai acontecendo quando a gente dá o sim, né? Então, e o teu sim foi bem no teu aniversário também, né? Foi. Tu te deu de presente uma Marte e aí acabou que conhecendo. E agora eu quero transbordar. Né? Eu me dei e agora eu quero transbordar. O que as pessoas vão poder receber nesse dia do Impulse Day? O que elas podem esperar? Que convite é esse de mergulhar no Impulse Day, mergulhar na Marte, estar lá na floresta? Sim. Em primeiro lugar, é ir com o coração aberto, com receptividade. Porque o grande mistério, ele atua justamente quando a gente se abre, quando a gente baixa as barreiras, quando a gente se abre
para se surpreender, né? Claro que tem uma estruturação pensada, né? Desde o acolhimento, as mulheres chegando, vai ter muitas vivências que é justamente para poder fazer esse mergulho interno, para ver o que precisa soltar nesse final de ciclo, né? Então a gente vai ter vivências de liberação energética, né? De ativação das nossas potências, de recordar algumas potências que estão ali mais dormentes, né? Então vão ter muitas vivências meditativas, passiva, ativa. Vai ter também as dinâmicas que a Cristiane Zappellini, que está com a gente, que também vai trabalhar muito nesse olhar da psicossomática, desse contato com o corpo, né? Contigo, trazendo toda essa sabedoria milenar do cacau, da intuição, dessa conexão com a comunicação, né? A partir do coração. Então todas essas vivências vão fazer realmente que esse mergulho interno faça soltar alguns pesos, alinhar aquilo que precisa ser alinhado para iniciar um novo ciclo com ainda mais potência. Por isso, pausar para avançar. Adorei pausar para avançar. E para a gente fechar, concluir, tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu quer trazer para as pessoas? Eu acho, assim, eu sinto que tu trouxe está maravilhoso por agora, sabe? E é isso, eu acho que talvez é o convite reforçado de sentir no teu coração, fazer o movimento, perceber como que tu pode criar essa realidade se tu sentir que tu tem que estar lá. E baixar as barreiras também, porque às vezes a mente mente e diz assim, não, mas vai ser complicado isso e aquilo. Ontem mesmo uma mulher se inscreveu, ela disse, eu não sei como é que eu vou chegar, mas eu vou. Daí depois ela foi, ela viu já o ônibus, né, vão ter caronas compartilhadas também, conforme for possível, porque a gente acha também que isso é muito legal, essa rede de apoio ser fortalecida, né? A gente vai ajudar a fazer essas conexões, mas é isso, ela sentiu, fez o movimento e vai dar certo, né? Já organizou também, claro que é importante depois organizar. Sim. A mente estratégica vai, né, e organiza também para viabilizar. Claro, o importante é primeiro falar esse sim para si mesma. Sim. E aí, claro, tem os próximos passos. Isso. E esse planejamento é importante, porque, por exemplo, hoje a gente ainda está com um lote que está terminando com um valor super especial, que é justamente para sustentar essas mulheres que disseram sim, né? E depois tem o valor viável também do evento, né? Para sustentar o resto do evento, então o lote ele passa a ser um pouco mais. Então aproveitem, quem quiser dar o seu sim, se planejar, se organizar, pode parcelar, enfim, a gente viabiliza. A questão é a pessoa realmente dizer o seu sim e querer estar junto, vivendo. Então venham para o Impulse Day. Venham dia 6 de dezembro, um dia inteiro de autonutrição do ser, com muito amor, acolhimento e saberes aí ancestrais aplicados na prática. Venham, que a marcha é um lugar muito especial. Vale muito estar lá e receber essas bênçãos todas da natureza e se sentir cuidado em todos os sentidos. É isso. Até mais. Até. Clica lá no link da bio, ou pode entrar também no www.elisrosa.com.br e lá também está o acesso da inscrição.